Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Eu falo assim, eu não sei o que a pastora Elisete viu em mim, mas talvez tenha sido o mesmo que Jesus viu, que é um coração quebrantado. Quem acompanha as minhas lives sabe que eu choro muito, então eu já pedi aqui o lencinho, né? Porque sempre que eu vou falar do amor do Senhor, isso me emociona muito. E eu falo assim que eu faço 2 lives por semana, né? Faço podcast, faço tanta coisa, mas na hora que chega no púlpito, meu coração dispara e eu fico querendo que a pastora desiste do convite. Mas assim, eu sei que o meu testemunho, eu estava vindo para cá e o Senhor falando comigo. Eu estou fazendo uma grande obra em você e eu preciso que essa obra seja vista por muitas pessoas. Então, quando eu sou chamada para ministrar, eu fico muito emocionada porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E enquanto eu vinha para cá, e hoje de manhã no meu devocional, o Senhor me lembrava de tudo que Ele fez na minha vida, de todos os milagres que Ele fez dentro do meu lar. Então é um prazer estar aqui falando para vocês, não só mães, mas também pais. A palavra que eu vou trazer hoje não é só para mães. E eu queria, assim, trazer uma mensagem bem fofinha para as mães, bem agradável, mas não tem sido esse o meu chamado. O meu chamado tem sido de alertar mães e pais para tudo aquilo que está acontecendo, porque nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos. Nós estamos vivendo um tempo que a gente não pode usar mensagens que massageiam o nosso ego. Nós precisamos estar focados na eternidade, na volta de Jesus. Então, não tem como chegar aqui e falar para mães e massagear o ego das mães. É lógico que nós merecemos. Tantas mães tão especiais. E eu quero deixar aqui meu abraço para cada uma de vocês. Mas essa é a mensagem que Deus tem trazido para mim. São mensagens de alerta, de vamos acordar, né? E eu tenho aqui uma poesia que eu fiz, que ela resume praticamente o meu testemunho. Então eu quero ler ela para vocês e depois entrar na palavra. Ela fala assim: Jesus me oferecia o banquete, mas eu só comia as migalhas. Ele me oferecia águas profundas, mas eu vivia no raso. Ele me oferecia vida em abundância, mas eu andava no meu próprio entendimento. Ele me oferecia discernimento, mas eu andava cega. Ele me oferecia ânimo, paz em meio à tribulação, mas eu vivia cansada por tentar ser a mulher que o mundo dizia que eu deveria ser. Ele me oferecia liberdade, mas eu estava presa em mim mesma. Ele me oferecia os planos dele, mas eu queria viver os meus. Ele queria me cingir de força, mas eu não o buscava e continuava fraca. Eu queria ser minha, ele me queria para ele. Ele me oferecia água, enfim, eu bebi e fui saciada para matar a sede de muitos. Eu era menina ferida e ele me fez uma mulher curada. Amém? Então, essa poesia aqui resume um pouco do texto que eu vou conversar hoje com vocês, que Deus trouxe para mim. Gente, desculpa, mas eu estou sarando de um Covid, assim, sarei já, tá? Já fiz o teste, tá tudo certo, mas eu ainda estou meio gripadinha. E a palavra que Deus trouxe para mim, essa palavra em Isaías 32, 9. Mas é uma palavra que ela é destinada às mulheres, mas hoje eu quero que vocês, homens, também se apossem dessa palavra. E ela fala assim: vocês, mulheres, tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que vou lhe dizer.
Daqui a pouco, mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará e a colheita de frutas não virá. Tremam vocês, mulheres tranquilas. Vamos colocar aqui, né, também, homens tranquilos. Estremeçam vocês que se sentem seguras. Arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Batam no peito e chorem pelos campos agradáveis, pelas videiras frutíferas e pela terra do meu povo, terra infestada de espinhos e roseiras bravas. Sim, plantei por todas as casas, cheias de júbilo, e por esta cidade exultante. A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre da sentinela se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em lugares tranquilos de descanso, mesmo que a saraiva arrase a floresta e a cidade seja nivelada ao pó. Como vocês serão felizes semeando perto das águas e deixando soltos os bois e os jumentos. Essa palavra ela é muito forte, né? É uma palavra de alerta, uma palavra tão atual que nós precisamos, eu acho que a gente precisava ler ela todos os dias, porque ela está aqui nos dando um alerta de que nós não devemos viver tão sossegados. Nós sabemos que o tempo está próximo, Jesus está voltando, e eu vejo muitas mães vivendo sossegadas, dentro de casa, no mercado de trabalho, vivendo uma vida automática como aquela que eu estava vivendo. Hoje, né, eu sempre fui influenciadora de mães, há 15 anos eu influencio mães, mas há 2 anos, 3 anos mais ou menos, eu comecei a influenciar mães para o reino de Deus, para trazer essa responsabilidade espiritual das mães, né? Até então eu falava de roupa, de bolsa, de coisas que são tão passageiras, que são tão terrenas. Eu era influenciadora de mães, né? Mais para um lado da moda, do consumo. Mas aí o Senhor promoveu uma grande mudança dentro do meu coração e uma mudança dentro do meu lar. E foi isso que fez com que hoje eu gastasse o meu tempo para elevar os olhos das mães, das famílias de uma forma geral, porque não é um trabalho só para a mãe, mas para que essas mães estejam com foco no lugar certo, o foco na eternidade. Não nelas mesmas, não na sua própria vontade, não no seu jeito de educar, não nas técnicas humanistas que a gente está vendo por aí, que muitas vezes as mulheres dentro da igreja estão sendo confundidas com tantos conteúdos na internet e estão saindo da palavra de Deus. Então, hoje o meu ofício é levar pessoas para Jesus, levar mães para Jesus, para que a gente possa salvar essa próxima geração. Essa próxima geração ela vai precisar de uma fé dobrada. Nós já estamos vendo tantas coisas, né? Eu, no meu Instagram, eu trago sempre relatos de coisas tão absurdas que eu falo assim, não, isso não chegou no Brasil, isso não vai acontecer aqui. E passa poucas semanas, a gente já está vendo algo se manifestar aqui também. Então, hoje esse é meu ofício, né? Mas por que eu cheguei a isso? Por que eu, que estava com os olhos tão voltados para coisas terrenas, para coisas desse mundo, por que eu voltei os meus olhos realmente para aquilo que era necessário, que era Jesus Cristo? Porque o dia mau chegou na minha casa. E meu testemunho ele é triste até um certo ponto.
Porque quando Deus entra na história, aquilo que era para ser maldição, aquilo que era para ser vergonha, se transforma num grande propósito. E foi isso que aconteceu na minha casa. Hoje, minha filha mais velha está com 16 anos, mas na fase ali da pré-adolescência, de 11 para 12 anos, eu estava ali vivendo aquela vida tão automática que a maioria das mulheres vive, trabalhando, levando, buscando menino na escola, fazendo tarefa, mas o meu coração estava distante do Senhor. Eu até louvava Ele com os meus lábios, eu levava as minhas filhas à igreja todo domingo, de manhã. Eu fazia o meu papel como mãe, mas eu não tinha entendido que esse ofício de ser pai e mãe, na verdade, ele tem que ser muito mais intencional do que simplesmente ensinar uma religião para os nossos filhos. Nós precisamos colocar o Espírito Santo no centro do nosso lar, no centro da nossa vida. Não tem como colocar ele no centro do nosso lar sem colocar ele no centro da nossa vida. Então, nesse início da pré-adolescência, eu naquela correria, fazendo evento, cuidando das revistas, e sempre muito atribulada com as coisas de fora, minha filha estava precisando de mim e eu não percebi. Eu percebi que o comportamento dela havia mudado, eu percebi que ela estava uma menina mais triste, mais mal-humorada, mas todo mundo que eu conversava falava para mim, não, isso é normal, a adolescência é isso, seja bem-vinda à adolescência. E eu pensava, meu Deus, mas que coisa estranha, né? Minha filha, que era uma menina tão alegre, tão fácil de lidar, e agora a gente com tantos embates, e ela começou a me rejeitar, eu ia passar a mão na cabeça dela, e ela tirava a minha mão, e ela estava ali realmente me rejeitando mesmo. E eu comecei a estranhar aqueles comportamentos, mas na correria do dia a dia, eu só fiquei naquilo ali mesmo, só no estranhamento. E aí, um dia o meu marido estava dormindo, e eram umas 3 horas da madrugada, ele me acordou e falou, amor, eu tive um sonho muito ruim com a Ana Gabriela, que é a nossa filha mais velha, e eu sonhei que um demônio falava para mim que ia tirar a vida dela. E naquele momento ali, eu fiquei muito assustada com a situação, e ele me falou assim, olha, amanhã cedo, nós vamos pegar o iPad dela, ela nem tinha celular, nós vamos pegar o iPad dela e nós vamos ver o que ela está vendo lá no iPad. E assim, eu olhava os conteúdos de vez em quando, ela olhava ali, ela assistia do meu lado, mas eu acho que eu estava com a mente tão cega que eu não conseguia enxergar que aquilo ali estava influenciando ela. E aí, nós acordamos, né, esperamos o dia amanhecer, pegamos o iPad dela, e quando nós nos deparamos com os conteúdos que estavam lá, nós assustamos muito, porque eram conteúdos de bullying, de automutilação, de suicídio, eram conteúdos assim muito pesados para uma criança de 11, 12 anos. E naquela hora ali, o meu mundo caiu. E a primeira pergunta que eu fiz para Deus, Senhor, por que eu? Por que eu estou passando por isso? Porque eu não sou uma mãe tão ruim assim. Me veio aquele senso de justiça própria, né? Por que eu? Eu não sou uma mãe desequilibrada, eu não sou uma mãe que não olha para os filhos, eu sou uma mãe que, aparentemente, eu estou fazendo o meu papel. Eu levo, busco na escola, eu almoço junto, né? Então, assim, dentro da cartilha do que é ser uma boa mãe, eu me considerava uma boa mãe. E aí eu fiz aquela pergunta para o Senhor e eu não obtive resposta nenhuma naquele dia. Mas eu me lembro que eu vivi 3 dias como se eu tivesse vivido um luto. Era como se eu realmente tivesse perdido a minha filha. Me veio um sentimento assim de morte tão grande, porque
tinha acabado de suicidar um menino de apenas 10 anos em Goiânia. E eu ainda estava muito impressionada com aquela história. E eu falei, não, dentro da minha casa não é possível. Dentro da minha casa, não. Eu sou uma pessoa que falo com Jesus, eu vou à igreja, né? Mas ali Deus estava começando uma obra na minha vida. Ali Deus estava começando algo novo dentro de mim, não só na minha maternidade, mas dentro, né, do meu coração, porque hoje eu entendo que Ele me ama demais para que eu ficasse do jeito que eu estava. E que Ele me ama demais, e que Ele teve que mexer com as estruturas daquilo que eu mais amo, né? Daquilo que nós mais amamos, que são nossos filhos. Ele teve que mexer com essa estrutura para que eu acordasse, para que eu fizesse o que Ele está falando aqui nessa palavra de Isaías. Vocês, mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou dizer. Então, eu acho que era isso que Deus estava falando comigo. Minha filha, levanta agora, porque você vai ouvir o que eu tenho para dizer. E ali começou um processo de desconstrução da minha fé, do que era aquela fé minha, que eu achava que era a fé certa, a fé normal, e para um processo de construção de intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não está interessado se você está na igreja todo domingo. Ele está interessado em ter um relacionamento íntimo com você. E isso não é só para as mães, isso é para os pais também. Porque é esse relacionamento íntimo que vai te aproximar daquilo que Deus planejou para a sua vida como pai e como mãe. Então, eu estava ali completamente distante, eu estava indo à igreja, mas eu estava completamente distante de um relacionamento profundo com Deus. Por isso que eu li essa poesia aqui, porque Ele tinha tudo para me oferecer, mas eu estava longe de um relacionamento profundo com Deus. E se eu não tinha relacionamento com o meu pai que me criou, como que a minha essência estaria alinhada com aquilo que Ele ama? Porque eu ia mais à igreja, muito mais por obrigação de levar minhas filhas, do que por amá-lo profundamente. Então, era isso que Ele queria de mim. Hoje eu entendo que era isso que Ele queria de mim, esse relacionamento profundo. Porque esse relacionamento profundo com Deus, ele muda todos os seus relacionamentos. Esse relacionamento vertical, ele muda todos os seus relacionamentos. Então, se você está como eu estava naquele tempo, com o lar destruído, um casamento destruído, filhos destruídos emocionalmente, você pode ser refeita pelas mãos do Senhor Jesus, porque foi isso que aconteceu comigo. E naquela caminhada, eu fui aprendendo quem era Deus. Eu digo que eu fui curada em 5 áreas. Primeiro, eu fui curada na paternidade. Eu precisava entender quem Deus era como meu pai. Eu tinha uma visão muito errada de Deus, um Deus punitivo, um Deus protetor, mas um Deus que não se importava muito com os meus pedidos. Eu fui curada na minha identidade de filha. E depois eu fui curada na minha feminilidade, porque eu era uma mulher exteriormente, mas eu era como um homem por dentro. Porque eu queria mandar, eu queria coordenar, eu queria ser aquela que dava as ordens, né? E depois eu fui curada na minha maternidade. Então foram essas áreas. Hoje eu vejo Deus me curando como um passo a passo, assim. Ele me pegou, Ele me mostrou que eu era filha, né? Ele me mostrou quem Ele era como pai, Ele me mostrou quem eu era como filha, uma filha rebelde, uma filha que não queria obedecer a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu não concordava com alguns trechos da Bíblia, gente. Olha como o meu ego falava mais alto do que a Bíblia, que é milenar, que são os ensinamentos do Senhor. E eu falava assim, gente, mas eu não concordo com Provérbios 31. Gente, Provérbios 31 traz um
peso para a mulher. Não, não é possível. Isso daqui é porque na época era muito machismo. Então, assim, o meu coração, ele era tão machucado pela figura masculina de autoridade que eu não conseguia enxergar Provérbios 31 como uma bênção. Eu enxergava como um peso. Hoje eu entendo que é um poder que Deus deu às mulheres de edificar a sua casa. Então, nessa caminhada, eu fui conhecendo quem realmente era Deus. E eu fui descobrindo o poder da intercessão. E enquanto eu fui descobrindo o poder da intercessão nesse lugar, né, de descanso com o Senhor, de entrar mesmo em intimidade com o Senhor todos os dias, eu fui vendo o que é o grande poder da oração. Porque eu me lembro que as primeiras atitudes que eu tomei quando eu peguei esse conteúdo no celular, no iPad da minha filha, foi: vou procurar uma psicóloga. E é lógico que um profissional ajuda muito. Mas Deus não queria que eu colocasse a minha expectativa em ninguém que não fosse Ele. Então, eu coloquei ela na psicóloga com a esperança de que tudo fosse se resolver muito rápido, mas isso não aconteceu. E aí, com o passar do tempo, eu pensei, não, agora vai acontecer, agora vai acontecer. E isso ia demorando, mas enquanto demorava, Deus estava trabalhando em mim, profundamente. E eu acho que esse é o grande problema daqueles que estão à beira do caminho, daqueles que não cultivam um relacionamento de intimidade com o Pai. Porque homens e mulheres que estão à beira do caminho, como o cego de Jericó estava, não estão no caminho. E se os pais não estão no caminho, os filhos também não estão no caminho. No caminho, na verdade e na vida, não é assim? Né? O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu acho que é por isso que a Bíblia fala que Ele tem vontade de vomitar o morno. Porque aqueles que estão mornos espiritualmente acham que por ir à igreja estão no caminho. Acham que pelo fato de terem uma religião estão no caminho. Mas o que Deus me mostrou nesse tempo é: minha filha, você está à beira do caminho. E se você está à beira do caminho, os seus filhos não andarão nos meus caminhos. Você só está ensinando uma religião para os seus filhos. Eu quero que você ensine para eles a intimidade com o meu Espírito Santo. Eu quero que as suas filhas me conheçam verdadeiramente, a ponto de clamarem a mim todos os dias. E nesse tempo eu encontrei outras mulheres cristãs que estavam com os mesmos problemas que eu. E eu me lembro que eu falei assim: Senhor, por que tantas mulheres cristãs estão passando por um deserto na maternidade? Por que tantas mulheres cristãs que já conhecem a tua palavra, que colocaram nome nos filhos de Gabriel, nomes de anjos, nomes de profetas, que consagraram sua gravidez ao Senhor? Por que essas mulheres estão passando por tantas lutas? E um dia o Senhor falou claramente comigo na palavra dele. Ele falou assim: porque se eu não acordar vocês, vocês não terão compaixão de outras mulheres lá fora. Porque vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa que nasceu num lar cristão. Eu conhecia Jesus desde o meu berço. E ele falou para mim: se vocês não passarem por essa dor, vocês não terão compaixão das mães que não me conhecem e que também estão passando por essa dor. E naquele dia que Deus me deu essa resposta, eu entendi todo o processo que eu estava vivendo. Eu consegui entender que o que ele mais queria era que o meu coração dependesse completamente dele na minha maternidade. E em todos os aspectos da minha vida, no meu casamento, na minha maternidade.
na minha vida como mulher, como filha. E aí, naquele dia, caiu uma ficha para mim. Que eu falei, meu Deus, se eu que conheço Jesus, estou passando por essa situação tão difícil, onde tantas vezes eu me desespero, como estão as mulheres lá fora, que não conhecem Jesus, que não sabem que Ele é um Deus poderoso, que não conhecem nada da palavra dEle, que não têm noção do que esse Deus pode fazer quando Ele entra numa história. E então, Deus foi trabalhando, né, na minha vida, mas os recursos que eu buscava não eram suficientes, porque eram recursos, né, que estavam fora, e o que Ele queria fazer estava dentro de mim. Então, talvez se eu ouça o meu testemunho e pense assim, mas o que eu posso tirar disso para mim? Né? Para eu que não sou mãe, tire isso para você. Que o seu relacionamento íntimo com o seu Pai Celeste, Ele muda todos os seus relacionamentos. Ele muda a sua história. E nós, que já temos a história mudada pelo Senhor, precisamos ter compaixão daqueles que ainda estão cegos, daqueles que ainda não viram a sua história mudada por Jesus. Então, nesse tempo, Deus foi trabalhando em mim, Ele foi restaurando a minha casa. Esses dias, meu marido fez um post no Instagram com a foto da minha filha, um antes e depois. Ela usava um capuz preto, ela estava extremamente triste, o olhar dela era muito triste, e ele escreveu, meu marido não foi criado na igreja, ele não era cristão, e ele escreveu que um dia ele pediu para Deus restaurar a vida da filha dele. E Deus deu uma resposta para ele de que Ele não ia restaurar só a vida da nossa filha, mas que Ele restauraria tudo na nossa vida. Que Ele restauraria o casamento, que Ele restauraria as filhas, que Ele restauraria cada parte da nossa vida que precisava de restauração. Então, foi isso que Deus fez na minha vida. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, pastora. Já está quase no fim? Tem meia horinha, não é? Mas nós temos uma responsabilidade. Nós mães, os pais, têm uma responsabilidade. E nós vamos ser cobrados por aquilo que Deus nos entregou, nos confiou. E hoje, as modernidades, nada contra poder colocar uma comida no micro-ondas para esquentar, nada contra ter coisas que facilitam a nossa vida, mas tem tantas modernidades que estão roubando a mãe eterna que Deus planejou a gente para ser, o pai eterno que Deus planejou a gente para ser. Sabe, aquele pai, aquela mãe que vai deixar muito mais do que herança. Eu estou com a minha mãe muito doente e eu fico pensando o que seria de mim se eu não tivesse tido uma mãe eterna. Uma mãe que pegava a gente pequenininha, às 3, meu pai não era convertido. E ele pegava às 3, debaixo do sol quente. Ela pegava às 3, debaixo do sol quente, lá em Uruaçu. Morei lá quando eu era pequenininha. E ela ia a pé para a igreja e nos levava. E ministrava o amor de Deus na nossa vida. E hoje eu fico pensando o que seria da minha história se eu não tivesse tido essa mãe. Se eu não tivesse tido uma mãe compromissada com a palavra de Deus. Porque a minha mãe, ela não ensinou para a gente uma religião. Ela ensinou como exemplo dela. O exemplo de perseverança. Que durante anos ela ia sozinha para a igreja. Durante anos ela não tinha o marido dela ali na igreja, mas ela não desistiu. Ela não desistiu da gente. Eu fui uma filha muito rebelde.
Eu falo que a minha mãe, eu acho que os cabelos dela ficaram brancos por causa de mim. Então, Deus precisava curar toda a minha história, para curar a história da minha filha. E hoje, o que nós estamos vendo são pais que muitas vezes não têm tempo para olhar para os seus filhos, para tirar 20 minutos antes de dormir e falar dos grandes feitos do Senhor, como está lá no Salmo 78. Conte para as próximas gerações os grandes feitos do Senhor. E o que eu faço hoje é dizer para as minhas filhas muito mais do que é ter uma religião. Eu falo para elas, minhas filhas, viver sem Jesus é a pior coisa do mundo. Eu vivi sem Jesus. E agora eu tenho Jesus no meu coração. Então nós precisamos dizer para eles quem nós éramos antes. Nós precisamos deixar o nosso lar insuportável para Satanás. Nós precisamos colocar louvores, nós precisamos ter um momento de oração, nós precisamos olhar para os nossos filhos, porque senão, tudo que está acontecendo lá fora, todos os absurdos de uma sociedade onde as emoções e os sentimentos estão falando muito mais alto do que a razão, nós precisamos ensinar essa fé dobrada para os nossos filhos. E só para a gente finalizar, eu quero deixar para vocês aqui uma oração que está no meu livro. Deixa eu abrir aqui. Esse livro, ele é resultado de todo esse processo, tá? As lágrimas que Deus recolhe, orações que salvam gerações. Foi tudo que eu aprendi para a libertação da minha filha. Foi tudo que eu aprendi ali na dor, nas lágrimas, quando eu pensava, agora vai, e não ia, e as coisas não se moviam, não se movimentavam. Mas aqui está todo o processo. O livro não é um testemunho do que aconteceu, mas o livro é tudo aquilo que eu aprendi com Jesus para que a minha casa servisse ao Senhor. Então, eu fui colocando aqui as orações que eu fazia, eu gosto muito de escrever, e eu fui escrevendo as orações que eu fazia, orações de libertação da mente da minha filha, orações que eu creio que tocaram o coração de Deus. E é isso que Deus faz com a nossa dor, né? Ele pega a nossa dor e ele transforma em algo melhor. Por isso que eu falei que o meu testemunho ele é triste até um certo ponto. Por quê? Porque diante de tudo isso que aconteceu comigo, diante de um lar destruído, ele fez novas todas as coisas. Eu quero só fazer essa oração com vocês. Se vocês quiserem fechar os olhos, é uma oração para posicionamento como guerreira da sua casa. Ela fala assim: Senhor, a tua palavra diz no Salmo 127 que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Senhor, me dá equilíbrio em todas as funções da minha vida. Eu coloco o Senhor como construtor da minha casa. Na autoridade do teu nome, a minha casa não será abalada, pois a minha confiança está em ti. Eu não serei perturbada, pois a minha confiança está em ti. Meus filhos não serão abalados, pois eu tenho a autoridade espiritual para colocar o inimigo debaixo dos meus pés. A tua palavra diz também que o Senhor concede sono àqueles a quem o Senhor ama. Senhor, eu não quero mais perder o sono diante dos desafios da minha maternidade. O Senhor me ama, eu sou filha amada e declaro que os problemas que estou enfrentando não me afundarão. Eles não serão o meu guia. O Senhor é o meu guia. O Senhor me fez forte e corajosa. A covardia e o medo não são opções para mim. Eu declaro que a minha filha, os meus filhos, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele me deu. Tua palavra diz no Salmo 127 que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles.
Eu não serei humilhada. Senhor, eu me levanto como essa guerreira da minha casa. Muitas vezes o inimigo tenta me fazer pensar que estou sozinha ou que será difícil demais, mas eu decido confiar em Ti. Eu sou a guerreira que o Senhor chamou para dar destino às flechas que são os meus filhos. Eu tomo hoje posição de guerreira. A flecha ainda está nas nossas mãos. O alvo é Cristo. O caminho a percorrer entre o arco e o alvo precisa ser certeiro. Então esteja completamente focada em Jesus. Amém?